Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje a gente vai avançar mais um passo aqui na exploração do Dungeon World da Secular Games, um PBTA de fantasia medieval que vocês escolheram através de enquete para ser o próximo livro que a gente vai destrinchar aqui capítulo a capítulo, beleza? Então olha só, quem está chegando agora, não entre em pânico, já tem aqui a nossa famosa playlist aqui do Dungeon World que vai concentrar todos os nossos vídeos passados, presentes e futuros sobre o tema, tá? Então para ninguém se perder e poder seguir viagem com a gente tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai começar aqui o capítulo 2, Jogando o Jogo, que basicamente vai ser o capítulo de regras, tá? É um capítulo relativamente longo, então a gente vai ter vários vídeos aqui comentando diversos pontos desse capítulo para a gente poder abordar tudo com calma, né? Com tranquilidade, para vocês entenderem qual é a pegada geral do jogo. E depois, provavelmente, teremos outras regras específicas espalhadas pelo jogo, tá? Mas pelo livro, mas pelo que eu entendi, aqui esse capítulo vai concentrar todas as mecânicas básicas, o funcionamento básico do sistema do Dungeon World, que é o famoso PBTA, né? O Powered by the Apocalypse. Então, sem mais delongas, vamos começar a conhecer um pouquinho mais desse sistema. Então vamos lá, pessoal. O primeiro conceito básico que a gente vai ver aqui do Dungeon World são justamente, olha, as habilidades com seus valores e modificadores. Eu comentei no vídeo anterior, né, falando as informações gerais sobre o jogo, que ele é uma grande homenagem às primeiras edições do D&D. Então tem várias coisas aqui que os jogadores que estão familiarizados com esses jogos mais antigos vão reconhecer de cara. Então aqui a gente vai ter a questão das habilidades, que no D&D são chamadas, né, de atributos. E essas habilidades aqui são força, constituição, destreza, inteligência, sabedoria e carisma. Se não me falha a memória, são exatamente os mesmos nomes utilizados para os atributos do D&D, tá? E a mecânica também aqui é parecida. Cada uma dessas habilidades vai ter um valor ali numa escala, e a cada um desses valores, ou a cada conjunto de valores, vai corresponder um modificador. Então, para vocês terem uma ideia, cada habilidade pode variar entre 3 e 18, sendo que 18 é o ápice, né, o máximo da capacidade humana, ou da capacidade normal, sem ir além, né, sem utilizar magia ou alguma coisa sobrenatural. Então, basicamente, todos os personagens vão ter essas características nesse parâmetro, entre 3 e 18. E nesses parâmetros vão ser convertidos em modificadores, que vão variar ali de menos 3 a mais 3. Ou seja, esses modificadores é o que de fato você vai utilizar na jogada de dado, tá? Mas a gente vai chegar lá. Avançando mais um pouco aqui no livro, a gente tem a questão dos movimentos, tá? Aqui, ó, fazendo os movimentos. Os PBTAs, pelo que eu já pude perceber, a questão do movimento é uma mecânica central do sistema. Mas o que seriam esses movimentos? Seriam gatilhos que vão disparar um tipo de ação descrita já no livro, que vai te dizer qual é o desenrolar dela, qual é o tipo de jogada que você vai fazer, qual é o bônus que ela vai te dar, qual é a desvantagem, esse tipo de coisa. Eu vou ler um trechinho aqui para tentar esclarecer isso para vocês. Olha só. Quando um jogador descreve uma ação de seu personagem que serve como gatilho para disparar um movimento, esse movimento deve ocorrer e suas regras devem ser aplicadas. Se o movimento precisar de um rolamento, sua descrição lhe dirá quais dados rolar e como ler seus resultados. Ou seja, basicamente é o seguinte, eu vou inventar aqui, tá? Então vamos dizer que eu tenho um movimento atacar à distância, sei lá. E eu digo, narrador, mestre, eu vou pegar aqui o arco e vou tentar acertar aquele cara que está lá longe. Então esta minha ação de dizer que eu peguei o arco para tentar acertar o cara vai disparar, né? Vai ser o gatilho para o movimento atacar à distância. Tô dando um exemplo aleatório aqui, tá? E aí, na descrição desse movimento atacar à distância, vai dizer lá, olha, esse movimento, você vai fazer uma jogada de dados assim, assado, frito, cozido, o resultado pode ser esse, pode ser aquele. Eu acho que a ideia geral é basicamente essa, tá? Mas não se preocupa, só guarda aí essa informação inicial de que as ações dos personagens vão ser os gatilhos para disparar os movimentos específicos, tá? Porque a gente vai ter aqui um momento mais pra frente para tratar especificamente dos movimentos e vê-los com mais detalhe, beleza? Ainda nesse quesito de regras bem gerais assim do sistema, do esqueleto do sistema, a gente vai ter a jogada de dados básica, tá? Aqui no Dungeon World a gente vai usar D6. Então, regra geral, as jogadas de dados vão ser 2D6 mais o modificador da habilidade que for usada, tá? Então lembra que eu falei ainda há pouco, para cada habilidade vai corresponder um modificador. Então vamos dizer que você tenha na habilidade destreza, lá para a gente ficar no ataque à distância, que o seu modificador de destreza seja mais 2, por exemplo. Então a sua jogada de dados vai ser 2D6 mais 2, que é o modificador da destreza, que é a habilidade que você está usando nessa jogada específica, tá? E o resultado vai se dar pela soma disso tudo. Você vai somar o resultado dos dois dados mais o resultado do seu modificador. E aí a gente começa a ter outro ponto básico do sistema, como interpretar os resultados dos dados, tá? Então o livro traz um escalonamento aqui, tá? Então se você consegue, no total, na soma, dados mais modificador da habilidade 10 ou mais, isso significa o melhor resultado possível de uma jogada de dados, tá? Significa que você teve um sucesso
total. Então, o livro dá um exemplo aqui, só para a gente começar a entender como é que funciona, de uma situação de combate. Então, se você está atacando e consegue na sua jogada de ataque 10 ou mais, isso significa que o seu ataque foi um sucesso completo e que o seu personagem não é atacado de volta. Tá? Eu achei isso interessante, se for exatamente mesmo assim que funciona, porque com uma jogada de dados, você já decide que você conseguiu atacar, vai provocar o seu dano lá e tal, e já está estabelecido que não tem contra-ataque, ou seja, acho que isso pode ser uma coisa que agilize bastante os combates, tá? Mas vamos conferir conforme a gente for explorando aí o sistema. Outro resultado possível é você tirar entre 7 ou 9 na soma total, tá? Não esquece disso. O 7 a 9 significa que você teve um sucesso, mas com algum custo, ou seja, não foi um sucesso total. Você conseguiu fazer o que você queria, mas vai ter alguma coisa ali para lhe perturbar. Não foi um sucesso completo, você vai ter ainda algum probleminha para resolver. É aquele esquema que vários outros jogos usam de graduação de sucesso, tá? Que eu particularmente passei a achar bastante interessante no jogo. Acho que ele dá uma pitadinha, um sabor a mais aí no jogo que fica divertido. E por fim, você tem o terceiro e pior tipo de resultado, que é 6 ou menos, né? O que significa isso? Que você não consegue fazer a ação que você estava pretendendo, tá? Ganha um problema para resolver, né? Como se fosse, entre aspas aqui, né? Uma falha crítica, mas tem um lado positivo, tá? Que eu fiquei bem curioso de ver como é que isso vai se desenrolar mais para frente no livro. Toda vez que numa jogada de dados você tirar 6 ou menos, você ganha XP. Ou seja, você ganha XP, não deve ser a única maneira, né? Enfim, mas você ganha XP pelo sofrimento, vamos dizer assim, né? Pela falha, para você aprender com os seus erros. Eu acho que a ideia, né, geral, é mais ou menos essa. Avançando aqui mais um pouco, a gente vai ter uma seção dedicada a movimentos e equipamento, olha só. Tá? A gente vai ter, eu já vi mais lá na frente, um capítulo específico sobre equipamentos, tá? Então provavelmente a gente vai ver isso aqui com mais detalhes mais lá adiante. Mas, de novo, só aquela regra geral para a gente começar a se acostumar com o sistema. Pelo que está dito aqui, os equipamentos eles vão ter uma função auxiliar nos testes, tá? Eles podem ajudar, eles podem permitir que você faça algum tipo de ação que se você não tiver o equipamento você não vai conseguir fazer, mais ou menos esse tipo de coisa, tá? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês porque acho que fica mais fácil para esclarecer. Olha só. O papel mais importante que o equipamento de um personagem desempenha é o de ajudar a descrever os movimentos que executa. Um personagem sem uma arma qualquer não conseguirá desencadear o movimento matar e pilhar quando for enfrentar um dragão, uma vez que seus punhos não vão causar sequer cócegas nas grossas escamas da criatura. Ou seja, se você não tem uma arma, você não consegue usar esse movimento específico aqui que ele está chamando de matar e pilhar, que seria, imagino eu, basicamente um ataque. Tá? Da mesma forma, olha esse outro exemplo aqui. Algumas vezes os equipamentos evitarão que um movimento ocorra. Escalar um desfiladeiro congelado costuma ser desafiar o perigo, esse é o nome do movimento. Mas, com um bom kit de escalada, você pode evitar o perigo iminente ou calamidade que inicia o movimento. Ou seja, se você fosse escalar aquele paredão sem nenhum tipo de kit, você precisaria fazer o teste, né, para desafiar o perigo. E aí você poderia ser bem sucedido ou não. Se você tiver o kit, ou seja, o equipamento apropriado para aquela ação específica, você consegue desempenhá-la sem precisar jogar os dados e sem correr o risco de ter uma falha. Né? Ou seja, acho que também são coisas que podem agilizar aí o desenrolar do jogo. Né? Vamos conferir mais informações sobre o sistema. E só para a gente fechar essa questão dos equipamentos, tem uma outra parte aqui que eu achei interessante também. Olha só. Itens e equipamentos de todos os tipos possuem rótulos, que são termos utilizados para descrevê-los. Alguns desses rótulos apresentam efeitos específicos nas regras, como redução de dano em armaduras ou um bônus mágico para determinados movimentos ou características. Outros são puramente fictícios, como o rótulo de perto, que descreve o alcance de uma arma e o quão próximo você precisa estar de seus inimigos para atacá-lo com ela. Os rótulos dos itens ajudam a descrever as ações dos personagens quando estiverem em uso e oferecem ao mestre de jogo informações sobre como as coisas podem dar errado ou causar complicações quando tais movimentos falharem. Ou seja, pelo que eu estou vendo aqui, é aquele lance que eu comentei no início, lá no primeiro vídeo, de ser um sistema que ele vai propiciar talvez um lado mais narrativo do jogo. Todos os equipamentos vão ter esses rótulos, né, que seriam essas descrições, características, né, dos objetos, que vão ali dar uma ideia de como você pode melhor usá-los, para que eles servem, e também o contrário, quando você falhar, o que pode acontecer com eles. Então assim, achei uma proposta interessante, legal, vamos ver no andamento do jogo. Então olha só, pessoal, para a gente já encaminhar para o final desse vídeo, o último tópico que a gente vai ver hoje aqui é esse aqui, dos efeitos dos movimentos, olha só. Aqui o livro vai trazer uma lista até bem grandinha de possibilidades de efeitos causados pelos movimentos.
De novo, a gente vai ter um capítulo mais na frente para falar especificamente dos movimentos, tá? Aqui é só uma lista geral, pelo que eu entendi, de alguns possíveis efeitos desencadeados pelos movimentos, tá? Isso pode ser útil porque o livro abre a possibilidade também de você inventar novos movimentos. Então, se você tem uma ideia aqui de quais são os efeitos possíveis em termos de regra de jogo, fica mais fácil, imagino eu, para você criar um movimento que seja adequado tanto para o seu personagem quanto para as regras do jogo, beleza? Então, só para a gente ter uma ideia geral aqui, quais são alguns desses efeitos, né, dos movimentos. O primeiro exemplo que ele dá aqui é o causar dano. Tá? Como é que funciona isso? Se você está num movimento ali de ataque, você vai fazer a sua jogada, né? Se você for bem sucedido e aquele movimento tiver indicado lá na descrição que ele causa dano, você vai fazer a jogada do dano à parte, tá? Isso aí basicamente para o combate a gente vai ver também com mais detalhes no futuro. Outra possibilidade é o que o livro chama aqui de receba mais um adiante. Ou seja, o que significa isso? Na sua próxima jogada, para qualquer movimento, você vai ganhar um bônus de mais um. Talvez o livro adverte exista alguma condição atrelada a isso. Ou seja, ao contrário do que eu acabei de falar aqui de todo e qualquer movimento, olha esse exemplo que o livro dá aqui. Receba mais um adiante para matar e pilhar. Nesse caso, você receberia o bônus apenas se for usar esse movimento do matar e pilhar, e não qualquer outro movimento. Então a gente tem as duas possibilidades. Eu posso ter um bônus que vai servir para qualquer tipo de movimento, ou eu posso ter um bônus atrelado a alguma condição. Vai ser só para matar e pilhar, vai ser só se aquela condição determinada lá vier a acontecer, beleza? Pegando mais alguns movimentos para a gente fechar essa parte, outros exemplos que ele dá aqui é, por exemplo, receba mais um constante. Que diferente daquele outro que eu acabei de comentar, em vez de ser só de ter o bônus só na próxima jogada, você vai ter o bônus continuamente, tá? Enquanto você estiver usando um determinado movimento ou alguma coisa assim. Ele pode ter uma condição atrelada, né? Então, receba mais um constantemente enquanto você estiver disparando, receba mais um constante até o efeito da magia tal acabar, alguma coisa nesse sentido, beleza? Outra possibilidade, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, é o que ele chama aqui de gerar domínio. Olha só, domínio é uma moeda que lhe permite realizar certas escolhas mais tarde ao gastá-la, conforme descrito em cada movimento. Pelo que eu estou conseguindo entender, esse domínio é como se fosse um ponto de bônus ali, uma moeda de troca, como o livro coloca, sei lá, outros jogos usam coisas semelhantes, um ponto de sorte, um ponto de um bene, sei lá, alguma coisa assim, uma característica que você vai ter ali para gastar em troca de alguma vantagem no determinado teste, pelo menos é o que eu consigo entender até o presente momento. Outra possibilidade que o livro traz aqui é de oferecer uma escolha, tá? Então, alguns movimentos podem gerar esse efeito. O exemplo que ele dá aqui é, por exemplo, se você estiver usando o movimento de matar e pilhar, e conseguir no seu ataque 10 ou mais, que é aquele melhor resultado possível, você pode escolher, você pode causar mais dano, mas se você escolher causar mais dano, a sua defesa vai ficar prejudicada, entendeu? Então, alguns movimentos podem te oferecer essa possibilidade aí de escolha, e aí você analisa lá taticamente na hora do combate o que é mais interessante para você, beleza? Essa aqui eu achei bem interessante, bem legal, que é o efeito de falar algo, né? Olha só, oferece a chance de falar algo a respeito do personagem ou a sua história. Quando você der uma de entendido, você pode ser indagado a respeito de onde aprendeu a informação revelada pelo mestre do jogo. Aproveite a oportunidade para contribuir com o jogo e mostrar quem realmente é o seu personagem. Mantenha em mente os fatos já estabelecidos e evite contradizer o que já foi descrito. Ou seja, você tem aqui, como eu percebo, uma oportunidade de ajudar o narrador a construir o cenário. Ou seja, a informação que você der ali, que você colocar ali em jogo, vai se tornar canônica, né? Vamos dizer assim, né? Isso tudo como um efeito de movimento. E por último, o último exemplo que ele dá aqui é que a gente até já comentou, alguns movimentos podem ter o efeito de te dar ponto extra de XP. Tá? Então temos aqui, salvo engano, uma segunda forma de você ganhar XP. A primeira é se dando mal nos dados, né? Tendo o pior resultado possível. E a segunda é que alguns movimentos podem te dar pontos de XP. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui a nossa exploração do Dungeon World. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, seu comentário, que é muito importante pra gente continuar trocando ideias e pra eu saber o que vocês estão achando aqui do jogo, do livro, beleza? Então, a gente se encontra nas próximas resenhas.